tudo bem com você? Meu nome é Márcio, sou autor do blog Jornada da Escrita. Venho nesse vídeo apresentar mais um texto e alguns comentários meus sobre o texto que está logo a seguir da nossa vinheta de entrada. Vamos lá. Então, mais uma vez nós estamos aqui para discutir um texto e nós vamos estar compartilhando algumas ideias a respeito do que seria elevando nossos pensamentos, pensar no ser humano pleno. O título remete, né, a uma reflexão sobre o pensamento crítico. Bom, a ideia de estar trabalhando então com este tema vem um pouco do nosso cansaço, um pouco da nossa fadiga, né, com tantas coisas que a gente vê no dia a dia e que de repente nos ofende, né, de tanta superficialidade. Como eu já comentei em outros textos, eu não sou especialista e não sou filósofo e nem formado em ciências humanas. Eu sou professor há 20 anos e trabalho com adolescentes, né, em curso técnico há 20 anos. E eu me exponho sempre, todos os dias em aula, né, diante de jovens, e a proposta de colocar esses vídeos na internet é uma alternativa ou tem uma proposta, né, de estar colocando umas reflexões que nem sempre a gente tem tempo, né, para parar para pensar. Então, aproveitando o tempo, né, e pedindo licença para você, né, para aqueles que já me conhecem, saudações, e para aqueles que ainda não me conhecem, sejam bem-vindos, né, a mais este vídeo. Então, vamos estar discutindo então, né, este texto a partir de agora. Vamos lá. Uma reflexão sobre o pensamento crítico. O que seria ser crítico? Quando assistimos um lance de futebol, uma semana depois do jogo, muitos fazem críticas ao jogador que deveria ter feito isto ou aquilo. A resposta do jogador seria mais ou menos assim: se eu tivesse uma semana para pensar, talvez não tivesse feito o que fiz. Façamos um questionamento sincero. Será que isto é ser crítico? Primeiro, não estar no lugar e no espaço de outra pessoa já nos desabilita a achar que faria alguma coisa melhor que a outra. Por outro lado, muitos deixam de fazer algo temendo justamente a crítica dos outros, dando mais importância ao que os outros pensam do que aquilo que é intrínseco dela mesma. A crítica é um trabalho intelectual que nos possibilita formar uma opinião, elevar o pensamento para um entendimento mais assertivo da realidade e fazer as escolhas mais apropriadas possível, que nos tragam aprendizagem significativa. Portanto, esse primeiro trecho significa que nós costumamos dar opiniões e muitas vezes fazer críticas vazias. Eu gosto de pensar que a crítica pela crítica, ela não faz sentido. Se temos alguma coisa para falar, a gente precisa falar, mas também se a gente não tem o que falar, é melhor ficar quieto. Este, inclusive, é um trecho que eu escrevo, né, num dos meus livros, e que em certos momentos é melhor ficar calado mesmo, né? Por outro lado, a gente também não pode ter medo de expor as nossas opiniões e ao mesmo tempo ter um feedback, né, daquilo que nós falamos e que possibilite que a gente mude de opinião, possibilite que a gente aprenda
E normalmente isso se dá através de diálogo, até mesmo muitas vezes de uma conversa no cotidiano. Mas o problema é que na maioria dos casos a gente perde tempo discutindo lances do futebol e tantas outras coisas que é um passatempo. E quando a gente está buscando conhecimento e aprendizagem, a gente, na verdade, anseia por algo mais profundo. A gente utiliza a nossa capacidade de reflexão e a nossa inteligência justamente para elaborar pensamentos mais elevados e mais significativos. Essa é uma busca constante de cada um de nós, né? Então vamos continuando aqui. A necessidade do estudo crítico e do conhecimento em nossas vidas. Até mesmo o pensamento científico, dito como neutro, está sob a influência de nossa subjetividade. Sempre teremos nosso componente individual, nossa perspectiva, interpretação e, mais importante, intencionalidades subjetivas. A ética profissional, basicamente, é uma área que nos orienta a manter valores fundamentais que preservam a dignidade e a nossa responsabilidade ao exercer uma profissão. Assim, a ciência, embora caminhe metodologicamente a um conhecimento neutro, que tenta elucidar as leis e fenômenos universais e suas consequências, é um brinquedo poderoso e até perigoso nas mãos de quem o detém. Seria exagero dizer que nem mesmo a ciência escapa da intenção de um sistema de valores predominantes? Provavelmente não. A lâmpada que nunca queima, o carro movido a água, as energias alternativas limpas e tantos outros avanços do conhecimento humano não deveriam ser aplicados imediatamente? A resposta seria sim. Porém, se não forem favoráveis àqueles que ganham com o que aí está, as limitações serão mantidas. E não será validada qualquer solução contrária a um sistema que defende a qualquer custo seus próprios interesses. Nem mesmo perpetuando algo que não está funcionando, mas que não dão lucro. Assim, o próprio conhecimento difundido deve ser analisado criticamente. A questão é, como obter uma capacidade crítica não automatizada? Bom, esse trecho aqui, ele diz o seguinte: conhecimento científico é uma base da nossa ciência. O desenvolvimento tecnológico vem do avanço da nossa própria ciência. Os estudos dos fenômenos, dos fatos, as causas e efeitos, né? Que metodologicamente tem algo de neutro. Contudo, nós sabemos que estão sujeitas às intenções humanas e às subjetividades humanas. Então, o conhecimento em si não tem nenhum problema qualquer. O problema é a utilização e a aplicação desse conhecimento. Como a gente trabalha com alunos em nível profissionalizante, a gente tenta sempre colocar para os estudantes que é preciso enxergar criticamente até o próprio conhecimento científico. Porque se realmente todas as soluções e todos os conhecimentos que nós já chegamos fossem levados à solução de problemas, de repente nós não teríamos situações ilógicas, né? Como, por exemplo, alternativas energéticas, cura de doenças, né? E por aí vai. Então nós temos uma máquina produtiva, uma economia, um sistema de lucro que muitas vezes não se interessa por soluções, mas muitas vezes em manter uma condição que seja interessante para a manutenção desta cadeia produtiva. Então, mesmo sabendo que nós estaremos inseridos nessas bolhas para sobreviver, a gente tem um lado que se chama ética profissional. Talvez o principal da ética, né, é manter, né, a dignidade, é manter, né, o bem fazer, né, como responsabilidade profissional. E isso vai nos colocar em situações muitas vezes complicadas. Por isso é necessário pensar criticamente
sobre o próprio conhecimento produzido ou o conhecimento que é difundido. Então, vamos prosseguir na leitura aqui. Ser crítico com o quê? Até a crítica nos é direcionada pelas mídias, como por exemplo, a cor do cabelo da celebridade tal, os ganhos financeiros do rico tal, o novo lançamento da internet tal, a grande tragédia tal e a fala do político A ou B. Tantas coisas que não nos agregam nada. Pior, nos tomam pensamentos e pior, nosso precioso tempo. Criticar uma realidade que prejudica nossos jovens, por exemplo, é uma preocupação natural e humana que deveria se sobrepor aos caprichos de uma realidade mantida à força, num modo insustentável, e que deveria se contrapor ao discurso de que está tudo bem. Será que estamos no rumo do bem-estar e do pleno crescimento de todos os nossos jovens? Quando passamos a criticar aquilo que ofende interesses de uma bolha predominante, ou divulgamos pontos de vista e deixamos de repetir discursos retóricos, como se fôssemos papagaios, estamos exercendo uma crítica útil e mais resolutiva, com real sentido de propósito e significado, em acordo com nossa intencionalidade e essência humana. Conhecimento e a vivência servem para desenvolvermos nossa capacidade de reflexão e tem a ver com o acesso ao conhecimento humano acumulado, o qual traduz nossa própria trajetória como espécie neste mundo. Atrelado a isto, existe algo que nos diferencia sobremaneira, que é a sabedoria, cuja fonte não nos pertence, mas cujo acesso só nos é dado pelo Criador de todas as coisas. Então, a questão da crítica, ela, inclusive, ela é direcionada, né, pelas mídias, né, pelos sistemas de comunicação, porque fazem parte do sistema. A questão é que quando a gente passa a ter uma visão própria e de certa forma corajosa, nós passamos então a, de certa forma, a interferir na naturalidade das coisas, né, que são colocadas como naturais, mas na verdade não são. Então, com a vivência e a experiência acumuladas, a gente passa então a defender o que realmente interessa, principalmente quando a gente pensa nas futuras gerações, nas gerações mais novas, que ainda não têm essa capacidade de visão crítica e muitas vezes é refém, né, de uma cultura. Hoje nós falamos, por exemplo, muito sobre a cultura do consumismo, né, do puro entretenimento, da perda de tempo, da distração. E, de certa forma, isso tem uma certa utilidade para o sistema. Mas quando a gente coloca, ou se coloca criticamente em relação contrária a certos discursos, a gente sabe que, apesar de repente poder trazer algumas consequências, né, nós não estamos nada mais, nada menos do que nos atrelando a uma outra coisa, outro tipo de conhecimento, algo superior aos conhecimentos humanos, que é a sabedoria. Algo que nem a tecnologia da inteligência artificial poderá ter ou substituir. Eu acho que, do ponto de vista do nosso ser, né, realmente, ser humano, elevar o pensamento é algo só nosso. E não ficar repetindo uma coisa memorizada ou guardada numa central, né, digital, né, mas algo guardado em nossa memória histórica, em nossas experiências vividas, né, em nossas aprendizagens significativas, né, que envolvem as nossas vidas, que mais interessa, né, e que estejam conectadas também a essa sabedoria que a gente sabe que ela
ela não é própria nossa, né? Mas nós temos acesso a ela desde que nós nascemos. Isso tem a ver com a própria utilização da nossa capacidade crítica, não só de elevar pensamento, mas de utilizar nossas reais capacidades, talentos, em busca, né, desse crescimento, dessa aprendizagem e aproveitando o curto tempo que nós temos. A vida, ela, de certa forma, ela é muito curta, né? Então nós não podemos, de certa forma, permitir que os nossos jovens percam a oportunidade de estar aprendendo também e de ter experiências significativas, né? E que enxerguem as coisas, né, como deveriam ser enxergadas, porque é dessa forma que se pode, criticamente, no bom sentido, transformar a realidade, ou buscar soluções, ou alternativas mais favoráveis à vida e não somente a esse ciclo de sobrevivência, né, que nos toma tanto tempo. Então, com certeza ninguém pode, ou poucos podem, né, viver, por exemplo, sem trabalho, ou sem trabalhar, sem depender de uma remuneração pelo trabalho. Isso faz parte da vida da grande maioria das pessoas. Mas nem por isso a gente pode deixar de orientar os nossos jovens em relação ao que é mais adequado realmente, não só para eles, para todos, inclusive para aqueles que virão à frente. Então, quando a gente trata da questão do por que ser crítico, é porque as coisas não são exatamente aquilo que pensamos. Mas vamos continuar como elevar nosso pensamento. Em todas as instâncias da vida temos escolhas e opções que melhor se alinham à nossa essência. Temos coragem para interpretar o mundo como ele realmente é. Nascemos para acreditar no certo e errado de uma humanidade falha e caudicante. O que trazemos conosco ao nascer neste mundo? Provavelmente um ser curioso, que quer viver, desenvolver e contribuir, ser útil por ser quem é, sentir as emoções humanas, participar e desvendar o mistério de nossas jornadas. Não se trata aqui de nossos egos construídos por nós mesmos nem pela sociedade, mas de algo que vem junto de nós, quando nos permitimos falar com nós mesmos e encontramos o que nos liga ao grande plano, já escrito para cada um de nós. Qualquer fonte de conhecimento ou ajuda ou prejudica. Mas um conceito de liberdade é poder ter acesso a todo conhecimento que nos permita buscar, pensar, explorar e que nos ajude a avançar a cada dia para um pensamento elevado. Com toda a tecnologia disponível hoje, isto independe de estarmos fisicamente livres ou não, locados em um lugar ou não, condicionados por uma realidade momentânea ou não. Quem pode nos impedir? Mas é preciso que tenhamos clareza sobre nossas próprias capacidades e trabalharmos arduamente para entendermos cada vez mais sobre os segredos da vida e agradecer por esta oportunidade única concedida por Deus. Isto é, antes de tudo, precisamos encontrar nosso propósito. Antes de concluir, então, né, é justamente o que nós estamos falando, né, a respeito de ser crítico, né, e a questão é, através de uma autocrítica, elevar o pensamento. Na verdade, quando a gente se alinha à nossa própria essência, a gente se lembra de quem a gente é. E muitas vezes isso nos desliga ou nos faz nos desapegarmos um pouco do que é dito como concreto ou enxergamos como concreto. E principalmente em relação ao que nos é colocado como certo e errado. A partir do momento que nós entendemos e admitimos que a humanidade ela é falha. Então, falta de conhecimento um pouco, né, é ser cego, né,
ao que é verdadeiro. E só uma forma da gente entender o que é verdadeiro quando a gente se conecta às nossas origens, quando a gente se liga a algo que eu costumo chamar, né, com um grande plano que já está escrito para cada um de nós, pelo Criador de todas as coisas. Então, fontes de conhecimento, elas podem nos ajudar. Por outro lado, também podem nos prejudicar. Então, a questão é, sempre temos que buscar elevar o pensamento a partir do momento em que esse conhecimento nos permite realmente pensar, explorar algo que nos faça avançar, né, a um ideal mais elevado, a uma concepção de vida mais digna, de algo que realmente seja efetivamente humano na concepção deste grande plano. Nossas tecnologias estão aí, né, para nos fornecer informações e nos ajudar a construir conceitos e pensamentos e ideais. E não só isso. Tomar partido para difundir talvez ideias que não sejam bem aceitas, mas que aos poucos vão construindo, né, no mundo das ideias, uma concepção mais clara do que este mundo pode ser e que podemos contribuir para que esse mundo possa mudar de fato, né? Então, nesse sentido, nascemos para isso. Nesse sentido, talvez tenhamos como missão viver a nossa vida de forma única, com características únicas que nós trazemos com nós mesmos. Só que isso exige uma reflexão e um autoconhecimento gradual. Claro que o estudo é importante, mas nós precisamos desenvolver alguns filtros, né, importantes, e sempre selecionar aquilo que é o melhor de todas as instâncias, circunstâncias, temáticas, assuntos, vivências, experiências, né? Vamos concluindo então. Conclusão: ninguém pode ser impedido de pensar e ter suas intuições conforme sua formação. Com um gradual acesso ao conhecimento humano produzido, podemos pensar melhor e desenvolver nossa visão crítica com poderosos filtros que nos permitam fugir de influências externas. Cada um de nós tem um jeito de aprender as coisas e ninguém pode negar nossa aprendizagem, a mais completa possível. Contudo, não podemos deixar de reservar o nosso tempo para refletir e nem abdicar de nossa capacidade de inteligência para buscarmos elevar nossa visão de mundo e do ser humano na sua essência. Na atualidade, sabemos que a vivência, a experimentação e a diversidade de atividades podem nos ajudar a nos adaptar melhor ao mundo da correria. E isto é um direito que precisa ser defendido, especialmente por quem se dedica à educação das novas gerações. Bom, realmente, o que nós não podemos abdicar dessa nossa capacidade, né, de buscar elevar uma visão sobre o mundo para concretizar isso na forma de ações, de intervenções, né, e desenvolver uma visão crítica. Na verdade, é exatamente aquilo que eu falei de criar filtros, né, para que a gente possa se desapegar de alguns conceitos externos, né, que são colocados e são naturalizados. Então, ter opinião própria, embasada, né, também nos permite ter possibilidades, né, de vivenciar mais experiências, né, de ter
uma adaptabilidade maior, né? Mesmo neste mundo tão corrido, né? Desde que nós não abdiquemos, né? Dessa nossa capacidade de pensar, dessa nossa capacidade de criar, dessa nossa capacidade de sermos quem somos. Então, fechamento, né, do texto dentro desse assunto que nós abordamos levaria então a esta conclusão: pensar de forma elevada, né, através de uma crítica, é uma própria visão de nós mesmos e uma capacidade de filtragem daquilo que é externo e superficial. Para isso seria necessário, né, viver, experimentar, né, o máximo, né, de experiências possíveis e garantir aos nossos jovens também que tenham essa mesma oportunidade de aprendizagem. Cada geração tem a sua forma de pensar, a sua forma de intuir, né, mas nós não podemos nos abdicar de dar uma formação o mais completa possível e não achar que é natural a restrição do conhecimento. Os jovens de hoje muitas vezes estão desatentos e talvez não percebam o quanto a vida é curta. Nós também fomos jovens, né? Nós tínhamos uma forma diferente de pensar, principalmente em relação à questão de sobrevivência. E talvez por conta disso demos condições aos nossos filhos para ter um pouco mais de tempo para se preparar para esse mundo de correria. Mas nós não podemos esquecer que é necessário dar a eles uma real capacidade de pensamento crítico, né? De aprofundar um pouco mais o conhecimento de fato e dar valor, né, para aquilo que é realmente significativo para a aprendizagem, para que eles consigam seguir em frente. Então seria mais ou menos essa a mensagem, né, contida nesse texto. E caso tenha sido proveitoso, né, eu agradeço a atenção daqueles que acompanharam a leitura e os meus comentários. Sempre dá um frio na barriga na hora de produzir o vídeo, mas eu sinto algo que me impulsiona para pelo menos tentar passar a mensagem, né? Eu faço coro àqueles autores, né, mais estudados ou mais experientes, que falam até melhor aquilo que eu estou tentando expressar, mas de alguma forma me sentir alinhado com pensamentos desses teóricos, né, desses grandes filósofos, né, me faz sentir mais atualizado e ao mesmo tempo, da mesma forma como sou professor e ensino, dizem que quando a gente está tentando explicar ou ensinar alguma coisa, a gente aprende mais, né? Uma delas, por exemplo, é melhorar a fala, melhorar a apresentação, né, dos conteúdos e tentar passar algo significativo. Essa que é a intenção de estar explorando os textos que são colocados no blog Jornada da Escrita. Então, mais uma vez agradeço a atenção e que a gente possa se encontrar em um próximo vídeo. Então, tudo de bom. Fiquem todos em paz.